Ele não fala, firma os meus pés. Ele diz, firma os meus passos na rocha. Tirou-me do lamaçal do pecado e firmou os meus passos sobre a rocha. A palavra de Deus quer firmar não só os seus pés, mas os seus passos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que vai clarear e vai te dar entendimento e vai te dar sabedoria. É somente pela palavra. Por que Salomão está dando essas instruções, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que Salomão teve grande intimidade com Deus. Mas ele já começou cometendo alguns erros. A Bíblia diz que quando Salomão vai assumir o seu lugar, o lugar do seu pai Davi como rei, como ele vai cumprir o seu propósito, o seu ministério de rei, a Bíblia diz que ele se aparenta com uma mulher egípcia, o que era proibido pela lei, pela palavra de Deus. Já explico. A Bíblia fala, meus irmãos, que um homem judeu, um homem hebreu, era um homem separado por Deus, ainda mais sendo rei, ainda mais tendo a promessa de Deus sobre a sua vida. Deus o havia separado do mundo. A Bíblia fala, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A Bíblia fala que a trevas não combina com a luz. A Bíblia diz que da mesma fonte de água não pode sair água limpa, águas puras e águas amargas ao mesmo tempo. Então o nosso Deus, ele separa o povo. O nosso Deus te separou aqui nesta noite. Ele quer que você seja santo, separado, edificado. Ele quer que você tenha a mente de Cristo. Ele quer que você ande nos caminhos do Senhor. Aleluia. É por isso que ele proíbe uma mistura com o mundo, com o pecado. E quando ele proíbe para não pegar as mulheres de outras nações, é porque as mulheres de outras nações já estavam corrompidas com o pecado. E uma união de casamento entre homem e mulher, a Bíblia fala que deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua esposa, e não serão mais dois, mas serão uma só carne. E como pode alguém que está se prostrado diante dos ídolos, oferecendo sacrifício a outro Deus, pecando, fazendo tudo que não presta, fazendo tudo que o diabo gosta, e essa pessoa agora vai se casar com alguém que é santo, separado por Deus, alguém que é puro? Então se mistura, e nessa mistura não há santidade. O Espírito Santo é chamado de santo, porque ele veio para santificar a sua vida, para purificar a tua vida. Ele quer que você seja separado da imundícia e fora. Ele quer te livrar das garras do diabo. Ele quer livrar você da escravidão do pecado, porque aquele que está em pecado é um escravo do pecado. Não começa muito bem. Salomão começou muito bem. Salomão começou com um casamento, mas quem conhece a história sabe, ele se casou com 700 mulheres e 300 concubinas, todas idólatras. Todas elas o levaram a pecar, todas elas o levaram a se prostrar diante de deuses estranhos, como Deus como Moloque. O Deus Moloque, meus irmãos, era um Deus que exigia sacrifício de criancinhas nos altos. Era uma coisa horrível que se acontecia. Havia deuses que exigiam prostituição dentro dos templos. O deus Baal, a deusa Artemis, Astarote, era uma mistura horrível, sacrifício de pessoas humanas, e Deus não podia concordar com essa coisa. Tudo começa pequenininho. O pecado, quando entra na nossa vida, ele não entra de maneira grande. Primeiro ele se aparenta com uma só pessoa. Essas pessoas que estão na Cracolândia, viciadas no crack, nas drogas, primeiro elas começaram com um golinho de cachaça. Primeiro elas começaram na rodinha de amigos que os influenciaram a fazer coisas erradas. Essas pessoas que perderam tudo, perderam família, perderam empresa,
Começaram com a ida no baile, e lá eles misturaram com algumas pessoas que os influenciaram e o levaram à escravidão do pecado, e hoje não consegue sair mais, porque o pecado prendeu, escravizou e não consegue mais sair. É só o sangue de Jesus que pode libertar. Eu preciso falar do pecado aqui, porque Jesus, ele veio tratar dos nossos pecados. A palavra de Jesus era linda, era maravilhosa. Jesus operava milagres, Jesus operava maravilhas. Milagres, irmão, é uma cura. Agora, maravilhas é fazer nascer braço onde é que não tinha braço. Jesus fazia o cego de nascer sem enxergar. Jesus ressuscitava morto de 4 dias, já fedendo mal. Milagres e maravilhas foram feitas. Jesus trouxe grandes sermões lindos e maravilhosos. Jesus passou em Samaria para resgatar a mulher samaritana que tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela, uma prostituta. Jesus foi lá em Samaria para resgatar a vida dela e a transformou numa missionária em Samaria. Jesus veio tratar dos nossos pecados. Ele foi tratar em Samaria do pecado daquela mulher. Ele tratou do pecado de Maria Madalena, uma prostituta também. Ele tratou do pecado de vários cobradores de impostos que roubavam o povo. Ele tratou do pecado de pessoas desonestas, de ladrões, de salteadores. Jesus veio tratar do nosso pecado. Eu creio, meu Deus. E o que ele fez? A Bíblia fala que ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória no céu e desceu a nós. O salmista diz que ele desceu até o inferno, até o Hades. Ele foi até as profundezas mais baixas. Ele se fez homem, se fez carne, cansou, suou gotas de sangue no jardim do Getsêmani. Foi trabalhador, foi carpinteiro, sujou a sua mão na carpintaria. Ele andou quilômetros e quilômetros para pregar a palavra de Deus, um Deus. Jesus era Deus. Ele era 100% homem, porque se fez homem para poder livrar o nosso pecado, para poder salvar a nossa vida. Mas ele, como Deus, ele foi simples, humilde. A Bíblia diz que o palácio do céu, as mansões celestiais, é muito maior do que qualquer poder que você possa imaginar. E Jesus, sendo simples, Ele está aqui nesta noite, neste culto maravilhoso, onde estamos comungando com a presença do Espírito Santo. Esse Deus simples não está hoje lá na ONU, nos lugares mais ricos, mas Ele está aqui nesta noite. Ele habita com contrito de coração. Ele não olha o que você tem no bolso, Ele não olha a sua riqueza, Ele não olha a sua aparência, Ele não olha se você tem ou não tem beleza, Ele não olha se você tem ou não tem dinheiro. Ele está aqui do seu lado para enxugar as tuas lágrimas. E quando você diz que não tem amigo, quando você diz que não tem ninguém, Ele está aqui nesta noite. Ele é o seu amigo, Ele é o seu consolador, Ele é o seu parente mais próximo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Rei dos Reis deixou a sua glória para estar aqui nesta noite. Ele habita com contrito de coração. Ele está com você. Você precisa estar atento à palavra. Há muitos pregadores, eu já vi pregador falar que há um silêncio de Deus. Eu já vi pregador tentando consolar a igreja, falando que Deus está em silêncio, mas que Deus vai falar. Eu quero te falar aqui nesta noite, Deus não está em silêncio, Ele está sempre falando. Você que precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Tem 7 cartas às igrejas da asa do Apocalipse. A partir do capítulo 2, se você ler cada carta, o que o Senhor está falando, na última frase, no último versículo, Ele diz: dai ouvidos o que o Espírito diz às igrejas. Dai ouvido o que o Espírito está dizendo à igreja. Jesus está falando com você. Ele tem promessa
aconteça na sua vida. Para de ficar achando que Deus não está falando, porque Ele já está falando. No Salmo 19, o salmista diz que um dia faz declaração a outro dia. A própria natureza, o próprio dia está falando com você. O ar que você respira aqui nesta noite é Deus te falando: eu te dou vida, eu te dou saúde. A voz que você tem é Deus falando: eu te dou voz para glorificar, eu te dou voz para louvar. As mãos que você tem é Deus falando: eu te dou mão para adorar, eu te dou pés para salvar, eu te dou palavra, eu te dou alegria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Porque o pecado cega. O pecado, meus irmãos, é como a treva que não deixa a gente enxergar nada. E a Bíblia fala, Jesus falou: o mundo está no maligno, o mundo está em treva, mas aquele que anda na luz, ele tem clareza. O Espírito Santo dá a visão do céu. Pode estar tudo dando errado, mas ele vê lá no final, ele vê que Deus já está providenciando um milagre para a vida dele. Há um sinal de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Há um banquete preparado, há um milagre de Deus prontinho para entregar para você. Fica firme na presença de Deus, fica firme na palavra. Há um milagre de Deus para a tua vida. Deus não esquece de ninguém. Deus está velando pela sua igreja, pelo seu povo. Oh, aleluias. Eu quero aproveitar e contar aqui um testemunho. Minha esposa está aqui, Adriana Moraes. Irmãos, eu estava orando, pedindo a Deus uma esposa. Demorei um pouco para casar. E estava buscando ao Senhor, buscando. Eu falei: Senhor, eu preciso de uma esposa. Eu quero estar na igreja em família. Eu quero estar na igreja, comungar com minha esposa, porque é bênção de Deus. A Bíblia diz que não é bom que o homem fique só. Falei uma adjutora, uma ajudadora, uma auxiliadora para estar do lado dele. Irmãos, se Adão precisava de esposa, um homem que falava com Deus, tinha comunhão com Deus, estava junto com Deus, quando dirá nós não precisássemos de uma esposa. E eu orando, pastor, orando, um dia eu escutei um louvor. O louvor que diz assim: é no tempo de Deus que as portas se abrem. É no tempo de Deus que como é que é, o mar se acalma. Que o mar se acalma. Eita glória. A música é muito bonita. Eu não estou bom de memória também não, para gravar a letra. Mas eu lembro que eu fui meditando e esse louvor foi falando no meu coração. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus que as portas vão se abrir. É no tempo de Deus que o mar vai se abrir. Você pensa bem, 430 anos esperando a promessa e o mar se abriu para o povo de Israel. É no tempo de Deus. E a música foi falando comigo, o louvor foi falando comigo, e eu fui esperando no Senhor, esperando o tempo de Deus, esperando a hora de Deus na minha vida. De repente, meus irmãos, eu conheço a pessoa que escreveu a música, Adriana Moraes. Eu a conheço, ninguém me apresentou. Eu entro na igreja e dou de cara com ela, pastor, de máscara, pandemia. Eu não sabia, eu conheci ela pelos olhos, a cumprimentei. Não sabia ainda se ela era casada ou não. Depois eu descobri que ela não era casada. Foi sondar o terreno. E Deus fez a obra. Deus fez a obra. Deus deu a palavra. Deus me apresentou a cantora que fez o louvor. E Deus abriu a porta para mim no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Temos que esperar no Senhor. Deus está providenciando o teu milagre. Às vezes você se envolve com o que não presta, às vezes você quer ajudar Deus, você quer passar na frente de Deus, não sabendo você que o que Deus preparou para você é muito melhor, é muito maior. Deus tem promessa na sua vida. Aleluia, glória a
Senhor. Abraão já estava, meus irmãos, com 99 anos de idade, mais de 90 anos de idade. Sara também já estava velha. E o Senhor falou: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um Isaque, eu vou te dar um filho da promessa. Eles ficaram desacreditados. Mas como é que vai ser esse negócio? Eu já estou velho, minha esposa está velha, como é que o Senhor vai fazer um milagre? Aí, meus irmãos, de medo de esperar a bênção, eles se precipitaram. Sara precipitou: eu vou dar um jeitinho aqui e vou fazer um milagre de Deus acontecer. Fez do jeito dela. Foi lá, pegou a egípcia, não olhou a palavra, irmão, errou. A palavra não manda fazer isso. A Bíblia fala: deixará o homem, pai e mãe, unir a sua esposa. Não tem poligamia, não tem esse negócio de 2 mulheres, 2 maridos, não existe isso. Eles foram inventar. Foi lá, pegou a egípcia, colocou lá junto com Abraão. Abraão, em vez de tomar uma providência, reclamar, não, aceitou também. O pai da fé, irmão, o pai da fé quis resolver do jeito dele. Aí veio Ismael, trouxe problema, trouxe confusão no lar, trouxe discussão. Sara não aguentava Agar na cabeça dela, pensa, irmão, pensa numa crise familiar, pensa num ambiente pesado, de discussão, de angústia, de sofrimento. Pensa num ambiente, um que ficava lá humilhando o outro. Agar sai no meio do deserto com o filho de Abraão. O anjo vai lá, volta, Agar. Não faz isso não, olha que confusão, irmão. Não tenta fazer aquilo que Deus quer fazer, não. Não tenta resolver aquilo que Deus quer resolver na sua vida, não. Entrega para Deus. Ele falou que vai acontecer, Ele vai fazer. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se Ele falou que vai salvar, Ele vai salvar aquela vida. Se Ele falou que vai transformar, Ele vai transformar. Se Ele falou que você vai gerar um milagre, você vai gerar um Isaque. Deus vai fazer na tua vida um milagre. Amém, Jesus, aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Espera o milagre de Deus. Espera o tempo certo. Espera o momento certo. Deixa Deus agir na tua vida. Aleluia. É no tempo de Deus que o milagre vai acontecer. Aleluia. Glorifique ao Senhor nesta noite. Exalte ao Senhor. Aleluias. Salomão começa errado e termina errado. Quem conhece a história, além de se aparentar com alguém que é do pecado, com alguém que é do mundo, ele faz uma coisa aqui. Eu não quero polemizar, pastor, mas ele vai lá, pega 1000 bois. Eu já vi até pessoa falando que ele fez certo. Mas se você estudar o livro de Deuteronômio, está errado. Porque não é qualquer um que pode sacrificar. Não é qualquer um que sacrificava. Quem podia sacrificar era só o sacerdote, escolhido por Deus. Tinha que ter um lugar para sacrificar, não podia ser em qualquer lugar. Aí ele pega 1000 bois, né? Que era para o sacerdote sacrificar, porque era do sacrifício daqueles bois que o sacerdote se alimentava. As ofertas ali iam para a igreja. Aí não, ele pega aqueles 1000 bois, sobe no monte, sacrifica os 1000 bois. Desobedeceu a lei novamente, desobedeceu a palavra. Quis fazer do jeito, exatamente, quis fazer do jeito dele. O irmão citou ali os dias ficou leproso. Abinadab e Abiú ofereceu fogo estranho. Veio fogo do céu e consumiu.